Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estejam sentados, por favor. Como eu disse no início da missa, hoje a igreja celebra a festa do batismo do Senhor, festa que encerra o tempo do Natal com a manifestação pública de nosso Senhor Jesus Cristo e o início da sua missão pública. Para nós entendermos o que significa esse mistério do batismo de nosso Senhor, esse fato que aconteceu e quais ensinamentos ele nos traz, lembremos o seguinte: quando a serpente foi tentar Eva no paraíso, a serpente ofereceu fruto proibido, fazendo uma promessa. A promessa é: sereis como deuses. Guardemos o primeiro princípio que essa liturgia nos dá. Sempre que o demônio oferece algo, é isso que ele vai tirar. Sempre que Deus pede algo, é isso que ele quer dar. O demônio ofereceu: come dessa árvore, sereis como deuses. Eva comeu, Adão comeu, e a primeira consequência foi um pecado de desobediência que levou a perder a graça de Deus, a filiação divina. Eles ficaram em pecado. Aquela luz que resplandecia no corpo deles se tornou trevas e eles foram expulsos do paraíso. Nosso Senhor Jesus Cristo, no batismo, com o batismo, vem restituir para nós isso que o demônio prometeu e tirou. A festa do batismo de Nosso Senhor. Por que Nosso Senhor Jesus Cristo quis ser batizado? Primeiro, ele não precisava receber a graça, ele era o Filho de Deus. O batismo de São João Batista era um batismo de penitência. Nosso Senhor Jesus Cristo não precisava fazer penitência. Mas os doutores da igreja, os padres da igreja, nos dão 3 razões pelas quais Nosso Senhor quis ser batizado. A primeira razão, que nos dá Santo Ambrósio, Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, é que Nosso Senhor Jesus Cristo quis purificar as águas em contato com o corpo sagrado dele, o corpo santíssimo dele, o corpo divino dele, foram purificadas, porque essas águas serão utilizadas depois para todos os batismos. E Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do batismo, deu esse sacramento à sua igreja e escolheu como matéria desse sacramento. Todo sacramento possui uma matéria, algo concreto, e uma fórmula, palavras que se dizem que, unidos os dois, a matéria e a forma, produzem a graça. E a matéria que Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu foi a água, porque é a matéria mais comum que existe na face da terra. Porque ele queria que todos tivessem acesso a esse sacramento de modo muito fácil. Então, o primeiro motivo era para que as águas fossem purificadas. O segundo motivo, diz São João Crisóstomo, e é muito bonito, que era para iniciar a vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o início da vida pública começava com uma declaração pública: a voz do Pai. A voz do Pai: eis o meu filho muito amado, escutai-o. É a versão de São Marcos, e a versão de São Mateus que temos no Evangelho de hoje é: no qual eu pus todo o meu agrado. Por que Deus teve que se manifestar com uma voz tão clara? E os padres da igreja dizem, sobretudo São João Crisóstomo, diz uma coisa muito bonita: que a primeira manifestação pública de que o Messias tinha chegado
retirado não foi no batismo, foi a estrela que guiou os reis magos. Só que a estrela não foi suficiente. Não foi suficiente para os judeus. Os reis magos que eram do Oriente entenderam o que aquilo significava e foram atrás da estrela. Os judeus não foram atrás da estrela. Então era necessário, como diz São Mateus no Evangelho de hoje, para se cumprir toda a justiça, entenda-se, para se cumprir toda a justiça, para se cumprir o plano de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo fosse manifestado publicamente como a voz do Pai, porque a missão dele pública não poderia começar de um modo ambíguo, é ou não é? Será que ele tem uma missão pública ou não tem? Quem é ele que está falando? Quem deu esse direito para ele falar? Todos os que estavam ali, o Evangelho de hoje diz muito claramente, todos os que estavam ali ouviram essa voz. E é muito bonito também porque vem em contraposição o modo como os judeus queriam a glorificação do Messias. Os judeus queriam uma glorificação política, temporal, material. E a glorificação do Filho é que Ele é muito amado. Ele é o Filho dileto. Ele é o Filho único que vem cumprir com o plano de Deus. Só que, se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse apenas Ele sido batizado e parasse aí a história teria ficado incompleta. O plano de Deus não teria se cumprido inteiramente. E lembre-se, no início, disse para todos que Deus, quando pede algo, é aquilo que Ele quer dar. O demônio, quando oferece algo, é aquilo que Ele vai tirar. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento do batismo para nos tornar partícipes dessa graça de ser filho de Deus. O primeiro efeito do sacramento do batismo é nos tornar filhos de Deus, de fato, como diz São João na sua epístola, e o somos de fato, filhos de Deus. Alguém pode dizer, mas eu aprendi que era filho adotivo. Um grande teólogo dominicano, o Padre Rui Marinho, diz que, para dar um exemplo do que é o batismo, não é como uma adoção nossa, humana, que eu vou no cartório, escrevo e troco o nome e pronto. Não. É como se tivesse tido uma injeção de sangue, infusão de sangue divino nas minhas veias. Imaginemos que se uma adoção fosse feita e eu trocasse de sangue com o pai que tinha me adotado. É assim, uma figura, uma imagem que esse teólogo dá, que nós recebemos a vida divina. E essa vida divina nos dá filiação, nós somos filhos de Deus, portanto, segunda consequência, somos herdeiros do céu. A nossa vida verdadeira é no céu. E com isso terminamos a homilia de hoje. Essa primeira missa tem que ser uma homilia um pouco mais curta. Terminamos com um princípio. Que valor eu dou ao meu batismo? Primeiro, infelizmente o mundo de hoje trata o batismo, quando muito, com uma razão social. Eu batizei o meu filho porque tem que ser batizado. Por que tem que ser batizado? Não, porque na minha família sempre foi assim. Isso é bom, já é alguma coisa. Mas o mais importante é, ele foi batizado para se tornar filho de Deus. São Luís, rei da França, quando ele estava passando numa cidade onde ele foi batizado, ele pediu para parar, se ajoelhou e disse: aqui foi onde eu recebi a maior dignidade da minha vida. E os cortesãos que estavam em volta dele disseram: nossa, mas aqui não é a cidade onde você foi coroado. Ele disse: não. A maior dignidade da minha vida não é ser rei da França, é ser filho de Deus. E aí vem o segundo princípio, a segunda consequência. Que valor eu dou ao meu batismo? Porque o batismo imprime um caráter. Somos filhos de Deus. Me dá a graça santificante. Mas o pecado tira essa graça.
E se eu pequei mortalmente, apesar de ter impresso um carimbo na minha alma de batizado, eu não tenho mais a vida divina. E às vezes a gente troca a graça de ser filho de Deus por tão pouco, por um prazer momentâneo, por um orgulho, por querer aparentar algo e quantas outras coisas. Só que o céu vale muito mais do que isso. E ainda digo mais do que o céu, além do céu, melhor dizendo, mais do que o céu, além do céu, existe uma paz, a paz de consciência, a paz de estar na graça de Deus, que nada pode me dar. Então, a festa do batismo de hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos convida a darmos um efetivo valor à graça que nós recebemos. Primeiro, conservando-a, fugindo das ocasiões. Segundo, se eu tive a desgraça de perdê-la, reconquistando logo pelo sacramento da confissão. Santa Teresinha, e com isso eu termino, perguntaram para ela uma vez: o que a senhora faria se tivesse cometido a desgraça de cair em pecado mortal? Ela, com toda aquela serenidade cristalina, virginal dela, disse: procuraria confessar-me o quanto antes e depois tocaria a vida como se nada tivesse acontecido. Em frente. Então vamos pedir nessa missa que Nosso Senhor batizado nos dê o verdadeiro valor do batismo, que tomamos a sério, que nunca tenhamos a desgraça de perder essa filiação divina e, se perdermos, procurarmos reconquistá-la o quanto antes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.